Congresso, pessoal. Mês passado eu participei do primeiro Congresso Internacional Interdisciplinar de Extensão Rural e Desenvolvimento, que é o CIER, 2017, com um trabalho, foi resultado de um resumo expandido, intitulado Meliponar de Abelhas do Bioma Caatinga em Escola do Ensino Básico para fortalecer a renda familiar e promover a sustentabilidade. Então esse banner foi encomendado e não ficou bem. Ainda bem que o pessoal não criticaram em tese. Muito pelo contrário, foi bem elogiado, foi aprovado, mas ele não tem as dimensões que estava no Congresso. Esse aqui é de outro Congresso, sim, esse aqui já tem as dimensões como deve ser seguida, porque o Congresso pede, que é 90 centímetros por 1,20 de altura. Bom, aqui é a criação de abelhas do bioma Caatinga, em Colégio Público Estadual do município de Juazeiro da Bahia, que é o Meliponar lá no Colégio Estadual Rui Barbosa. É o terceiro Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Interdisciplinar, COBEA, em 2017. Vai acontecer agora do dia 21 a 24 do próximo mês, desse mês. E aqui nós temos os participantes. Eu oriento 3 estudantes, que é o Bruno Everton, o Gerson e o Luan. E aí, só rapidamente sobre o banner. Eu vi muitos banners, o pôster, e eu fotografei alguns. Tem que ter um certo cuidado. Bom, a introdução, aqui tem que dizer tudo, o método foi utilizado, o objetivo em tese, qual é a proposta do trabalho. Aqui o objetivo não pode ser muito longo, tá aqui. Material e método talvez fique mais longo, porque tem que fazer a descrição do que é utilizado, a caixa e tudo, como é o processo. Resultado, discussões também não pode ser algo muito longo. E eu vou me ater só às conclusões. A criação de abelhas pode complementar a renda familiar com a comercialização de produtos, é essencial para a manutenção de espécies nativas da caatinga ameaçada de extinção, já que estamos tratando de espécie da caatinga. E um cuidado que deve ter. Como eu faço aqui referência a 2 trabalhos, tanto o trabalho do Paulo Nogueira Neto, eu cito, também da Costa Maia, eu vou citar também. Tá? Então, é importante você fazer esta referência. Aqui são as imagens, meliponário, inclusive aqui tem um pé de areia do outro lado, tem um pé de juazeiro, a caixa, Santos, que eu desenvolvi. Os discos de cria fazendo uma comparação, que é para o leitor entender, um disco ainda não pronto para a multiplicação, disco maduro para a multiplicação. O processo aqui, a abelha não sabe se diretamente ela está tirando pólen, mas seja outro recurso floral, nesse processo ela participa da polinização, da fecundação nas plantas. E o mel, o produto mais utilizado das abelhas, e aqui alguns materiais dos meliponinos, e também usado na meliponicultura. Vamos falar um pouco do trabalho do Dr. que na verdade, a determinação de rainhas na tribo Meliponine é diretamente genético. E esse é a tese de doutorado do Dr. que é o estudo de melíponas, que foi entregue em 1947 e defendido em 9 de abril de 1948. Então, o que o Dr. Keck pegou foi o seguinte: ele pegou um indivíduo que tinha esta situação e cruzou com um indivíduo, isso é genética clássica, básica, e o que ele foi obtendo? Ele obteve indivíduos conseguiu outro indivíduo quando fez esse cruzamento. Isso é básico, eu não vou aqui me detalhar muito. E conseguiu um indivíduo, ou seja, o que ele disse? Ele chegou à conclusão que este indivíduo aqui, o azinho, isso é, segundo a lei de Mendel, de hibridismo, azão, azinho, bezão, bezinho, gerava rainha. E o que é que isso corresponde no cruzamento que ele realizou? Isso corresponde a cerca de 1/4. No caso dos estudos dele, como foi mais detalhado, ele encontrou 22,86, que é correspondendo basicamente o que Mendel conseguiu lá no final do século XIX. Então, o que acontece? Isso ele trata para as melíponas grandes, as espécies grandes. Quem são essas espécies?
No caso, ele estudou, no caso, esse trabalho especificamente, ele estudou com a Melipona quadrifacial diantidioide, que é uma subespécie dentro do grupo das espécies de mandaçaia. E é interessante entender isso. Por quê? Porque isso facilita quem está criando abelhas da tribo Meliponina, diferente de quem está criando abelhas da tribo Trigona. Por que as trigonas? As trigonas, elas fazem célula real, ou seja, é uma determinação que não é genética, e sim alimentar, de geleia real, um pouco semelhante com as apes. Vamos entender um pouquinho disso, em termos evolutivos. Eu sou apaixonado por evolução, não é por acaso que eu já li tudo que eu tive alcance do Charles Robert Darwin. Ele foi assim, um dos ícones da história da humanidade, em termos de ciências da natureza, ciências naturais, que era da época dele, era chamado. Mas vamos pensar, se apareceu primeiramente, é um processo evolutivo, as apes, em termos de abelha eusociais, produtora de mel, depois vem as trigonas, as melíponas, elas são, ou o grupo a tribo meliponina, pensando em taxo, que seria no caso referente à família, elas são abelhas mais recentes, que apareceram mais recentes, então elas evoluem nesse processo, então a determinação de indivíduo, de rainha no caso, como vocês veem aqui nesse quadro, esboço muito rápido, não tem um quadro aqui, que seria bom ter um quadro para poder esboçar isso, é uma determinação da rainha. Os demais, ou seja, é bifator. O que é bifator? Isso é uma heterozigose, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Se aparecer outra situação, ou nasce operárias, ou nasce zangões. Então, quer dizer, para quem é criador, isso facilita muito. Isso bate de encontro o que eu disse, o que eu já tinha também lido na literatura, que é em torno de um quarto. O que corresponde a um quarto? Se você dividir isso, isso dá 0,25. Se você multiplicar isso por 100, isso dá 25%. Isso é básico, é cálculo matemático bem simples. E aí você que está multiplicando abelhas, está querendo obter mais colônias, com apenas um disco de cria, você consegue fazer isso. Eu fui baseado nisso também, mas foi meio acidental, que eu consegui fazer a multiplicação usando apenas o disco de cria. Por quê? Porque, na prática, o que ocorre? Isso é uma questão genética. De cada 4 posturas realizadas pela rainha, uma dessas posturas, que é esse indivíduo aqui, vamos pensar, é uma rainha. Ou seja, nasce princesa, e aí, nesse caso, se fecundada, vira rainha. Caso contrário, é destruído pelas operárias, a operária faz esse processo. Isso tem outro fator importante, qual? A renovação das rainhas, quando a rainha fica velha, fica improdutiva, se torna muito fácil, porque ali naquela postura que está ali, aqueles discos de crias, tem, de fato, princesa que pode virar rainha. Então, em termos de perpetuação também da espécie, de manutenção da espécie, é mais simples, das espécies que estão agregadas na tribo, na família Meliponina, é mais tranquilo do que nas trigonas. Então, fica essa dica para quem segue o canal. Essa é bem básica, eu não vou me estender na parte de genética mesmo, senão a genética mendeliana, a genética básica, para que todos possam entender esse processo e, de uma certa forma, cooperar, ajudar vocês que estão criando abelha, principalmente. Vou pegar as mandaçaia, urussu, munduri, entre outras espécies. Todas as espécies, e não é só no Brasil não, em toda a América existe espécie dentro da tribo meliponina. Então facilita demais quando vocês pensarem em realizar a multiplicação, por conta desta questão genética. Ele disse ainda que nas meliponinas pequenas, eu acho que abaixo de munduri, a relação é de 12,5. 12,5. Mesmo assim, isso aqui, nesse caso aqui, fica aquela questão, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, a das grandes é 3 e 1, ou seja, tem 1 e 3, é 3 para 1, e as outras é 7 e 1. Mesmo assim, ainda é um percentual ainda é bem significativo. Então, quem cria a abelha desta tribo tem essa facilidade. Então, fica aí um abraço, siga o canal, continue se inscrevendo e fazendo seus comentários, e até o próximo vídeo.